Hi guys! Hoje vamos estudar diferentes formas de criar perguntas em inglês. Existem as subject e as object questions. Quando a gente começa a estudar inglês, uma das coisas mais estranhas, assim, que o pessoal costuma estranhar, é essa questão de fazer pergunta e ter que mudar o verbo de lugar, né? Então, uma coisa bem interessante é que quando eu tenho as object questions, que são as primeiras que a gente aprende em inglês, sempre vai ter essa questão de colocar o verbo auxiliar, antes do sujeito. Então, aqui nós temos uma pergunta típica do inglês nessa estrutura de alterar a posição do verbo. Então, por exemplo, who was Bart talking to? Com quem Bart estava conversando? Vejam que o verbo auxiliar aqui, was, ele foi passado para frente do sujeito Bart, porque era o Bart que estava conversando com alguém. Então, na resposta, he, Bart, was talking to his sister. Um outro exemplo aqui, ó. How will Lisa find a roommate? Como que a Lisa vai encontrar um colega de quarto, um colega de apartamento, né? Então, aqui eu tenho o sujeito Lisa, eu passei para frente o verbo auxiliar will para formular a pergunta. Então, na resposta, Lisa, she will try to get in touch with other college students. Ela vai tentar entrar em contato, essa expressão get in touch, entrar em contato com outros estudantes da faculdade. Então é bem importante vocês ficarem atentos que essa é uma estrutura bem comum do inglês, de quando na pergunta eu tenho o sujeito da ação, no caso aqui Bart é quem estava conversando, na própria pergunta aqui eu tenho Lisa é que vai procurar. Quando eu tenho o sujeito, quem faz a ação na própria pergunta, eu sou obrigada a usar esse mecanismo de passar o auxiliar, o verbo, para a frente do sujeito. Então, essa a gente chama de object questions. Contudo, existem algumas situações que são um pouquinho menos comuns, em que na pergunta eu não tenho o sujeito do verbo. É justamente o que eu estou tentando procurar. Querem ver um exemplo? Se eu perguntar assim, ó, who broke the window? Quem quebrou a janela? Vejam que aqui eu tenho uma ação, a ação de quebrar, mas na própria pergunta eu tenho o nome da pessoa que quebrou a janela? Não. Justamente o sujeito da ação quebrar é quem eu estou esperando como resposta. Aí eu já sei a resposta. Bart did, que foi o Bart que quebrou. Vejam que interessante. Aqui eu usei o verbo broke, mas na resposta eu usei did, que é o auxiliar do passado. Por quê? É um recurso opcional para não repetir o verbo broke. Então é bem comum eles colocarem os auxiliares como um substituto dos verbos de ação. Mas deu para entender o que aconteceu aqui, ó? Na própria pergunta, eu não tenho aqui o sujeito da ação quebrar. O sujeito vai ser a resposta, por isso que aqui eu chamo de subject question, que é quando na resposta eu vou saber quem que é o sujeito da ação da pergunta. Mais um exemplo, nuvens negras no horizonte, tempestades, né? Então imaginem, né, que eu estava dormindo e eu só escutei aquele barulhão. Aí eu vou perguntar no dia seguinte, what happened last night? O que aconteceu ontem à noite? Vejam, na própria pergunta, eu não tenho o que aconteceu. O verbo acontecer aqui, ele está justamente esperando. O que é que aconteceu? Na resposta que eu vou receber o sujeito. A big thunderstorm, uma grande tempestade. Então, a grande tempestade é o sujeito do verbo happened. Na pergunta não estava, só vai aparecer na resposta. E há mais uma questão que eu gostaria de salientar quando for formular perguntas em inglês, que é meio diferente do português. Querem ver? Aqui nessa frase, nessa pergunta, who was Bart talking to? Vocês traduziriam como com quem Bart estava conversando. Percebam que aqui eu tenho o pronome interrogativo, está aqui no início da frase, who, mas a preposição, que no português fica aqui juntinho, né? No português eu diria com quem Bart estava conversando, eu joguei a preposição lá para o final da pergunta. Então, no inglês é muito comum isso, né?
Na frente eu tenho apenas o pronome interrogativo e a preposição ela vai ficar como último elemento da pergunta. Então, who was Bart talking to? Com quem Bart estava conversando? Então, nesse sentido, é importante salientar que há essas diferenças, né, estruturais entre formular perguntas em português e formular perguntas em inglês. Então, é sempre importante vocês ficarem atentos com todas essas questões, esses detalhes, para entender como é que a língua inglesa funciona estruturalmente. Então, nessa aula, o que nós estudamos? Estudamos a existência de subject questions, que são aquelas que não precisam de auxiliar e também não precisam passar o verbo para frente, porque justamente não vai ter sujeito na pergunta. O sujeito vai ser quem? A resposta. E nós temos as object questions, que são aquelas então que elas precisam ter um verbo auxiliar, por exemplo, was, por exemplo, will, que ele vai passar para frente do sujeito. Então, fiquem à vontade para tirar uma foto da lousa. Podem recuperar esses assuntos também com as videoaulas sobre o uso dos auxiliares, dos verbos auxiliares. E nos vemos na próxima. Bye, bye!